E além de falar quem é o João Costa, você já emendar dizendo o seguinte: por que, que você resolveu, respondendo isso, ser pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores de novo? E você? Bela pergunta, é Luiz. Importância aqui a gente se apresentar. Você falou muito bem, parece que todo mundo conhece a gente, né? Já ouviu falar, mas não sabe. Bom, eu sou filho de uma família operária. Meus pais eram operários, assim, lavradores. Eu vim de uma cidadezinha chamada Iepê, no interior de São Paulo, naquela região de Presidente Prudente, e chegamos aqui em 67. Temos morado ali na rua Luiz de Souza, uma travessa da Analista, ali perto do Bradesco. Então, assim, ali no domingo já existia a feira. E quando chovia era difícil para ir, porque era lama na lista Catalão. Então nós tivemos o privilégio de ver essa cidade nascer praticamente. Ela foi emancipada em 62, chegamos aqui em 67, tinha 5 anos, nem isso, entendeu? Então os ossos estavam começando. Eu, como qualquer outro garoto, filho de família humilde, fiz muitas coisas. Eu fiz carreto na feira, engraxei sapato perto da porta da padaria, carpei o quintal daqueles que tinham uma condiçãozinha melhor, trabalhei na feira, levantava muito cedo para ir trabalhar na feira. Depois a minha mãe trabalhava de empregada doméstica e foi lavar roupa com uma pessoa que eu fui trabalhar no Bradesco. Ele era gerente. Daí a minha mãe falou para a mãe desse rapaz, eles acabaram me convidando. Eu entrei no Bradesco, fui trabalhar no Bradesco, que era um departamento chamado a Caixa Econômica dos Funcionários do Bradesco. E a gente ia para a escola, né, estudava aqui, era sexto ginásio, né, estadual de Osasco, agora é uma Independência, né, aqui no Bela Vista. Depois saí do Bradesco, eu fui trabalhar numa indústria de instrumentos musicais, a Giannini, as violão Giannini, que era minha Leopoldina. Eu trabalhei 7 anos na Giannini. Saí da Giannini já na década de 70, mas nisso eu já participava da comunidade São Domingos, que é ali perto do Bradesco, né? Um grupo de jovens, a gente discutia as coisas da política, naquela época lá, era a época da ditadura, ainda tinha que tomar cuidado com o que falava, os grupos de garotos que se encontravam, né, para discutir as coisas da política no dia a dia. E aí eu saí da Giannini e entrei na Ford. A Ford aqui era aqui em Presidente Altino, era uma fundição, e entrei em 77 na Ford. Aí estava no auge as greves do ABC, foi quando o Lula começou a aparecer de verdade, né, como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Isso foi meio que natural. Veio o Partido dos Trabalhadores, a gente se filiou no Partido dos Trabalhadores. Eu fui da CIPA na Ford, fui coordenador da comissão de fábrica na Ford, e fazendo o trabalho meio que sindical, junto com o Sindicato Metalúrgico, a comunidade de São Domingos a gente participava, e o Partido dos Trabalhadores. Ver as nossas eleições, nós fomos ajudando os companheiros naquela época. Em 92 eu participava de um núcleo lá no Veloso, núcleo do PT, do Partido dos Trabalhadores. Era um grupo de amigos que se reunia lá aos sábados, finais de semana, para discutir os problemas, né? Porque naquela época não tinha guia, tinha lugar que não tinha água, certo? Esgoto, que aliás é um problema que nós temos na cidade até hoje, né? Se você pegar, eu acho que quase de 60% do esgoto é jogado fora e in natura, né? Sem tratamento. Então a gente discutia essas coisas, né? Aquela região do Veloso tem um problema de regularização fundiária danada. Então a gente discutia muito isso, o pessoal comprou aquelas terras ali e tinha problema. Em 92, esse grupo lá, uma parte do grupo, resolveu tirar alguém candidato naquela região. Eu fui candidato a vereador em 92, para você ver a história, né? E nós tivemos uma votação até razoável, declarado que tinha 860 votos, né? Aí passou, veio as outras eleições, veio as eleições que o Lula disputou, certo? Aí em 94, depois eu fui candidato a vereador em 96 outra vez, faltou muito pouco para ele ser eleito, né? Mais de 200 votos ele tinha entrado em 96. Entrou o professor do PSB, o Mário Luiz, entrou assim por último ali na chapa. Passou, o tempo foi passando, o deputado Emílio, que já tinha sido vereador, resolveu ser candidato a prefeito em 2000, convidou a gente para ir para a coordenação da campanha dele. Teve aquela história do apagão, né, coisa de 24 anos atrás, para vocês verem a luta da gente como que é grande. O Emílio não entrou, mas a gente sabia que ele ia virar prefeito.
foi eleito deputado em 2002, certo? E disputou as eleições em 2004 e virou prefeito da cidade. E eu tive o privilégio de ser convidado para ser secretário. Nós somos secretários de uma secretaria que chamava Serviços Municipais. Então ali estava tudo lá, Luiz, ó. Estava o transporte, estava o trânsito, estava a carreto. No comecinho ainda estava a guarda, depois que o Mariano veio, que virou secretário, a Defesa Civil, o serviço funerário. Você imagina uma secretaria que abrangia todas essas coisas, né? E nós chegamos, pegamos uma prefeitura praticamente um campo arrasado, nós tivemos que trabalhar muito, o prefeito se dedicar para a gente organizar, certo? De fato, a prefeitura ia começar a organizar a cidade de Osasco, né? Depois, em 2006, teve as eleições gerais, né, que nós reelegemos o Lula, nós tivemos aqui os companheiros João Paulo, o Marcos Martins era deputado, eu era secretário, e um dia, despachando com o Emílio, ele falou que se eu não topava ser candidato a vereador, porque precisava, né, ampliar, ele tinha uma expectativa de ter o segundo mandato como prefeito, e foi o que aconteceu. Eu acabei virando candidato a vereador naquela época, em 2008, fui eleito com uma votação expressiva, você lembra, eu tive 4.482 votos, tive o privilégio de ser vereador junto com você presidente da Câmara, né? E fui reeleito em 2012. Fui reeleito em 2012, naquela época o Jorge estava no Partido Trabalhador, virou prefeito, me convidou para ser secretário de transporte, talvez desenvolvendo um trabalho muito grande na cidade, nessa área, né? E depois nós demos uma parada, não fomos mais candidatos, e Emílio me chamou para ajudá-lo para deputado estadual em 2018, me convidou para ir trabalhar com ele, e o tempo foi passando, veio 2020, as eleições de 2020 foi na época da pandemia, vou fazer um resumo muito rapidamente aqui, e a eleição de 2022, o Emílio teve uma votação expressiva, se tornou deputado outra vez, certo? E num bate-papo com ele, com você, com o Partido dos Trabalhadores, em março do ano passado, eu fui convocado por vocês, pelo Partido dos Trabalhadores, a pensar numa candidatura a vereador neste ano. Eu pensei bastante e topei ser candidato. O que está me levando a isso aí? É exatamente isso. Nós precisamos fortalecer o nosso partido na cidade de Osasco, que teve história, né? Emílio, prefeito 2 vezes, elegeu sucessor. Nós tivemos o companheiro João Paulo, que foi 5 vezes deputado federal, presidente da Câmara, Valmir Pracivelli, deputado federal. Certo? Nós tivemos 6 vereadores na Câmara, chegamos a ter 6 vereadores em 2000, depois 5, 4, 3, nós temos 2 mandatos que nós elegemos vereador. Por isso essa luta para nós elegermos uma bancada agora de vereadores e vereadoras no Partido dos Trabalhadores. Foi isso que me levou a ser candidato agora. Por isso que sou pré-candidato. É um grande desafio, né, João? Um grande desafio.